Uma comissão especial da Câmara dos Deputados discutiu com representantes de vários órgãos a modificação do Código Florestal. Produtores rurais, que são os grandes interessados nessa modificação do código, lotaram o auditório e clamaram pelas mudanças. A comissão especial que analisa a alteração no Código Florestal Brasileiro esteve em Rio Branco em uma audiência pública que aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, com a presença de várias autoridades e produtores rurais. Audiências estão sendo realizadas em todos os estados brasileiros, visando colher subsídios e sugestões para um novo Código Ambiental. O relator da comissão, Aldo Rebelo, afirmou que é preciso adequações que protejam o meio ambiente, porém que não penalizem os produtores rurais. Ele afirmou ainda que ONGs estão sendo financiadas pelo capital estrangeiro para barrar o desenvolvimento do país. Nós estamos ouvindo as organizações ligadas ao meio ambiente, os produtores rurais, os pecuaristas, procurando adaptar o código tanto à necessidade da proteção do meio ambiente, como também à proteção da agricultura e da pecuária. Há organizações não governamentais financiadas pelos governos europeus a serviço da agricultura dos países ricos para imobilizar a agricultura e a pecuária no Brasil. Isso é uma guerra comercial. Essas ONGs trabalham a serviço dos interesses externos. Nós não vamos permitir que a lei seja usada no Brasil contra os agricultores brasileiros e em benefício dos agricultores dos países ricos. Nós queremos a proteção do meio ambiente, nós queremos a preservação ambiental, mas nós queremos a proteção de quem produz e de quem vive no Brasil. E aqui no estado do Acre e na Amazônia em geral, é o pequeno e o médio produtor, principalmente, que tem sido vítima de uma legislação que trabalha contra os interesses do país. São os pontos mais críticos dessa legislação para o produtor? Primeiro é a legislação de só punir. Ninguém orienta o produtor rural, ninguém faz trabalho de extensão, de orientação técnica, só aparece o IBAMA para prender, para invadir, para processar, o Ministério Público, que lamentavelmente, em boa parte, transformou-se no braço jurídico das ONGs, trabalha a serviço dessas organizações não governamentais, e nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Nós queremos a preservação do meio ambiente, mas nós queremos a produção de alimentos, nós queremos o trabalhador rural produzindo em paz, o agricultor, o pecuarista, e acho que a lei tem que proteger as duas coisas. Agora, a lei desconhece as necessidades do produtor e é essa a deformação que nós precisamos corrigir. A audiência iniciou com a participação de Eufran Amaral, secretário de Meio Ambiente do Acre. Ele apresentou números e mostrou-se contra a reforma do Código Florestal. No final de sua apresentação, ele leu uma carta do governador Binho Marques, afirmando sua posição contrária às mudanças do Código Florestal. Já os produtores rurais, que são os mais penalizados com a rigidez do Código Florestal, lotaram o auditório e clamaram por mudanças. O Código Florestal vigente, que é de 1965, tem que ser urgentemente mudado, porque o produtor rural, eu sempre falo o seguinte, nós não fazemos leis, mas nós as seguimos. Então o produtor rural hoje está difícil, tá difícil viver na legalidade com esse Código Florestal vigente. Então eu acho que é muito importante e muito salutar essa audiência pública ser feita aqui na nossa cidade, no estado do Acre. Precisa haver mudanças e vamos esperar que as mudanças sejam benéficas para que o produtor possa trabalhar dentro da lei, produzir, viver tranquilamente na sua propriedade. Urgente de ter essa mudança do nosso Código Florestal, que é de 65. Vejam só. A gente, por um outro lado, vê o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Ministério Público, vê os representantes por parte do governo da floresta, colocando com muita habilidade coisas bonitas, belas da preservação. Mas eu digo que o que está acontecendo no governo da floresta está, sim, hoje fazendo uma escravidão da floresta. O nosso homem amazônida, se for dos moldes que está se colocando esse gerenciamento, nós temos aqui os nossos homens da floresta são escravos da Amazônia.
Então é necessário sim, urgentemente, mudar, redimensionar para que possa atender todo o nosso sistema produtivo, quer seja florestal, agricultura, agropecuária, ou seja, precisamos do desenvolvimento. E o desenvolvimento se faz sim mexendo com a floresta, redimensionando, trabalhando. Nós precisamos deixar de paixões exageradas e, sobretudo, o Ministério Público tem que esquecer um pouco e trabalhar com mais coerência com a nossa realidade do nosso Acre. Olha, veja só, esse Código Florestal ele existe já há mais de 20 anos e, infelizmente, ele aplicado na prática como prevê a lei, né, no rigor da lei, evidentemente que faz com que ninguém mais possa trabalhar no estado do Acre e na Amazônia. E o que nós pretendemos é que isso seja flexibilizado, não dá para continuar dessa forma. Eu estive agora no Juruá e lá no Juruá a autorização é que se possa brocar apenas 1 hectare, mas também não pode queimar. Quer dizer, como é que nós vamos ver um produtor produzindo apenas 1 hectare que aí não dá nem para sobrevivência, imagina para viver. Né? E de você não poder queimar. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente contra, porque o meio ambiente é composto de 6 elementos, que é o ar, que é a água, que é o solo, que é o ser humano, né, que são os animais irracionais e as árvores. Então, veja só, quem é o principal de todo esse conjunto de elementos? Evidentemente que é o homem. Os deputados federais Perpétua Almeida e Derlei Cordeiro participaram da audiência pública e manifestaram um total apoio à alteração no Código Florestal. Hoje a Amazônia tem muitas áreas abertas que ilegalmente tem, mas já vimos também explanações ali da CNA que no sul e no sudeste quase 100% das suas áreas estão desmatadas e são ilegal. Aí eu pergunto também, que foi a pergunta que fiz agora, como é que pode? Querem punir nós aqui na Amazônia para poder monitorar o gado. Quando chega lá no sul e no sudeste, o tomate, o repolho que vem para cá caríssimo, que são produzidos em áreas ilegais, nós vamos ter que monitorar também. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Venonês, apresentou várias razões para que haja reforma no Código. 13 anos que nós estamos nessa luta, tentando alterar a legislação ambiental brasileira, face à dissonância que se criou entre a legislação e a realidade da agricultura brasileira hoje. Não há como o produtor rural cumprir essa legislação que aí está. É uma legislação construída ao longo do tempo sem que nós dessemos atenção a que isso estava ocorrendo. Mais do que isso, grande parte dela é uma medida provisória, fruto de uma medida provisória que não foi votada no Congresso Nacional, portanto ela não tem nada de democrática. E essa é uma oportunidade, novamente, da gente discutir um projeto de lei que propõe alterar o Código Florestal. A expectativa dos produtores é enorme, porque nós estamos cada vez mais pressionados e constrangidos por essa legislação, onde os órgãos públicos, no cumprimento do seu dever, estão cada vez mais punindo os produtores rurais. O principal problema é que a legislação não respeitou o passado, a história, como que o país foi conquistado, como que a agricultura avançou, como que a Amazônia incorporou-se ao restante do Brasil em produção agropecuária, e aí passa a se cobrar coisas dos produtores que quando eles fizeram dentro da lei, e que a lei posterior veio alterar essa situação e agora cobra-se uma retroatividade da lei para puni-los. Isso não é aceitável. Outra coisa que nós precisamos conquistar é que se a sociedade brasileira não quer que se desmate mais, tudo bem, é legítima a sociedade pleitear isso. Mas é preciso nós encontrarmos formas de compensar economicamente os produtores, os estados, a região amazônica, pelo grande ativo florestal que ela está mantendo a custo zero, em benefício da humanidade. Então nós precisamos encontrar alguma forma de remunerar essas pessoas, remunerar os estados, para que a sociedade local tenha a oportunidade de crescer economicamente, de ter uma renda compatível com as outras regiões do país que desmataram, ou com as outras regiões do mundo que já desmataram tudo e que, portanto, ficaram ricas.